Se existe um debate no cristianismo que não tem fim, esse debate é a respeito do Natal. Basta a gente chegar no final do ano, nessa época mais perto de dezembro, que já começam a pipocar na internet, nas redes sociais, várias discussões. Pessoas dizendo que o cristão não deve comemorar o Natal, outras dizendo que deve, pessoas dizendo que o Natal é uma festa pagã, enfim, todos aqueles argumentos que você já deve ter ouvido. Nesse vídeo eu quero falar de 4 temas relacionados ao Natal. O primeiro deles, o Natal é uma festa de origem pagã? O segundo, qual é o papel do Papai Noel? Quem foi ele? Como nós devemos lidar com essa questão do Papai Noel? O terceiro é a respeito da árvore de Natal. É correto um cristão ter uma árvore de Natal na sua casa? É perigoso? E por último, eu quero responder a pergunta principal do vídeo. O cristão pode ou não comemorar o Natal? Então, se você quer saber o que eu penso a respeito de tudo isso, fica comigo, porque depois da vinheta eu vou te dar essas respostas. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Alcino Júnior e, como eu já disse, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões referentes ao Natal. A primeira coisa que você precisa saber é que essa discussão a respeito do Natal ela não é nova. Essa discussão, na verdade, sempre existiu no meio cristão. Se você for ver teólogos lá do início da igreja, como Orígenes, o teólogo de Alexandria, que foi um dos mais importantes ali daquele período do terceiro século, Orígenes já tinha textos criticando a comemoração do Natal. Então esse assunto não é um assunto que começou ontem na igreja. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a origem do Natal. Será que o Natal de fato tem uma origem pagã? A resposta é sim, mas a gente precisa analisar essa questão com um pouquinho mais de calma. Vamos entender um pouco a história primeiro. Para a gente entender a origem do Natal, a gente precisa conhecer algumas festas que aconteciam no Império Romano. A primeira delas é a Saturnália, que era um festival dedicado ao deus Saturno, que começava no dia 17 de dezembro e durava 5 dias. Como os romanos consideravam que Saturno é o deus do trabalho, nesse festival havia uma inversão de papéis. Os escravos viravam os senhores e os senhores viravam os escravos. E aí a sociedade virava uma bagunça durante esse período, mas era uma festa que eles gostavam muito. Logo depois dessa festa, vinha a festa que eles conheciam como solstício de inverno. Essa festa era conhecida como Brumália. E a partir do ano 286, uma nova festa foi incorporada a esse calendário, que era a festa do Sol Indômito. Era uma festa para celebrar o patriotismo e também a figura do imperador. E fechando esse ciclo de festas de final de ano, a gente tinha a festa das calendas, que ocorria no mês equivalente ao nosso janeiro de hoje, e era uma festa que servia justamente para celebrar a chegada de um novo ano. Porém, a partir do século IV, a igreja cristã passa a ser mais tolerada no Império de Roma, e mais adiante ela passa a ser inclusive a religião oficial do Império. O cristianismo passa a ser a religião do imperador. E aí com isso, o Natal vem para substituir essas festas pagãs que aconteciam no Império Romano, e por isso também ele é colocado nessa data de 25 de dezembro, para poder ser uma data equivalente à data onde aconteciam essas festas pagãs. A gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, Jesus, o texto bíblico diz que os pastores estavam com ovelhas, e a gente sabe que dezembro em Israel é inverno, não tem ninguém com ovelha nessa época. É mais provável que Jesus tenha nascido ali por volta de abril. No entanto, a data do nascimento foi colocada em 25 de dezembro justamente porque era a data em que essas festas anteriormente eram celebradas. Aqui cabe uma observação. É importante que você saiba que o Natal é comemorado dia 25 de dezembro nas igrejas de tradição romana. Se você for ver, por exemplo, os cristãos cooptas, que são de tradição egípcia, ou os cristãos de tradição oriental, você vai ver que eles comemoram o Natal em outra data. Esse é um costume que nós herdamos de Roma. Mas aguenta aí um pouquinho que eu vou voltar nessa questão da origem do Natal. Antes, deixa eu conversar um pouco com você a respeito da figura do Papai Noel. É muito importante que você entenda quem foi o Papai Noel, para que você então possa trabalhar melhor essa questão, principalmente com as crianças. O Papai Noel ele é inspirado em um homem que ficou conhecido como São Nicolau. Ali por volta do ano 1100,
São Nicolau era um dos santos mais famosos da igreja, né? Ele já havia morrido há muito tempo, mas ele era um dos santos mais famosos da igreja. Mas é importante você saber quem ele foi quando estava vivo, né? Quando em vida aqui na Terra. Nicolau foi um dos grandes mestres da igreja que participaram do concílio de Nicéia. Esse concílio aconteceu no ano 325 e esse foi um concílio muito importante porque ele serviu para definir algumas das nossas doutrinas mais fundamentais. E durante esse concílio surgiu um herege que é conhecido até os dias de hoje, chamado Ário. E o que o Ário defendia? O Ário dizia que Jesus não era Deus, que Jesus não era eterno, mas Jesus era uma criatura do Pai. Portanto, ele estaria abaixo da figura de Deus Pai. Ou seja, o Ário ele negava a doutrina da Trindade. E o Nicolau ficou tão revoltado com essa postura do Ário que a história diz que ele partiu para cima do Ário e deu um soco na cara do herege. Perceba que Nicolau, antes de qualquer coisa, era um mestre da igreja e alguém que tinha tanto zelo pela verdade, tanto zelo pela sã doutrina, que ele foi capaz de agredir um homem porque estava indo contra as verdades centrais das escrituras. O que acontece é que com o passar do tempo, depois que Nicolau morreu, foi se criando uma mística em torno dele, né? E aí começaram a surgir as mais diversas histórias. E aí, para completar, no século XI, os ossos dele foram roubados. E isso contribuiu para aumentar ainda mais a mística em torno dele. Havia várias histórias de que ele era um homem que presenteava as pessoas. Tem uma história muito famosa que falam dele que havia um pai que não tinha dinheiro para pagar o dote das 3 filhas. E aí esse homem ia ter que mandar as filhas ou para serem escravas ou para irem para a prostituição. E o texto diz que o Nicolau conseguiu jogar 3 sacos de ouro por cima do muro desse homem e assim salvou a família dele de ter que passar por essa situação. É importante que você saiba que nós temos pouquíssimos dados biográficos de Nicolau. A maioria das coisas que a gente sabe é fruto de boatos que circulam por aí pela internet, mas a história dele mesmo nós temos pouquíssimos dados. Aí você me pergunta, tá, Alcino, historinha bacana, mas como é que esse cara chegou a se tornar um Papai Noel, um velhinho que dá presente para as crianças? Isso começou da seguinte maneira: a partir do século XII se criou uma tradição, né? Começou essa tradição das crianças saírem às ruas para pedir presentes no Natal. E aí algumas freiras que eram devotas de São Nicolau começaram a deixar presentes para essas crianças de forma anônima. E isso fez com que a mística em torno dele crescesse ainda mais como alguém que gosta de presentear, que gostava de presentear. E aí ao longo da história isso foi se desenvolvendo até que ele chegou no Papai Noel que nós temos hoje. E aí só mais uma observação a respeito disso. As pessoas também dizem que o Natal hoje em dia é uma festa puramente comercial, que não tem mais significado nenhum, mas isso já acontecia naquela época. Quando a fama de São Nicolau se espalhou, né, dessa questão que as freiras faziam, começaram a abrir lojas, os comerciantes abriram lojas de São Nicolau, para as pessoas poderem irem lá e comprar presentes para as crianças nessas lojas. Ou seja, a partir do século XII, o Natal já era uma festa que tinha um forte apelo comercial. E agora a gente vai entrar no terceiro tema do vídeo, que é a respeito da árvore de Natal. A gente vai conversar um pouco sobre isso e agora a gente vai entrar na parte mais teológica do vídeo. E aí o que acontece aqui é o seguinte: a gente vê muita gente dizendo que a árvore de Natal é um símbolo pagão, que a árvore de Natal era algo usado para atrair espíritos, que crente não pode ter árvore de Natal na sua casa porque isso traz mais energias e é um espírito, é um objeto pagão, enfim, coisa que a gente já está cansado de ouvir. A primeira observação que a gente tem que fazer aqui é que a árvore de Natal, ela nada mais é do que um objeto de decoração e ela nada mais é do que uma árvore. As pessoas que dizem que a árvore de Natal é um símbolo pagão, geralmente baseadas em história que não tem nenhum fundamento, nenhuma fonte confiável. Tem gente que diz que as bolas da árvore de Natal eram cabeças de crianças que eram penduradas. Aí você pergunta para a pessoa qual é a fonte histórica dessa informação, ela não tem para te dar, porque nenhum historiador sério defende esse tipo de coisa. Mas o ponto mais grave aqui nem é esse. O ponto mais grave é o seguinte: você ver cristãos dizendo que não pode ter árvore de Natal porque isso atrai maus espíritos, atrai um monte de coisa, e aí fica o questionamento: o que é mais pagão?
você ter uma árvore de Natal na sua casa ou você atribuir a essa árvore um poder espiritual, ao ponto de que espíritos possam atuar na sua casa porque você tem essa árvore ali. Isso sim é o mais puro paganismo, porque isso nada mais é do que aquilo que nós conhecemos como panteísmo. E a gente vê um monte de cristãos que fica defendendo esse tipo de coisa, como se um objeto tivesse poder de atrair seres, espíritos para dentro da nossa casa, quando a Bíblia não dá nenhuma base para esse tipo de afirmação. Pelo contrário, em 1 Coríntios 8, versículo 4, Paulo faz questão de dizer que nós não devemos ter medo dos ídolos, porque o ídolo não é nada. Ou seja, o cristão não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. E agora nós chegamos à pergunta principal do nosso vídeo. Depois de todo esse background histórico que eu dei para você a respeito da origem do Natal, do Papai Noel, a pergunta é: o cristão pode ou não comemorar o Natal? E a resposta é sim. O cristão pode comemorar o Natal. E agora eu vou te dizer os motivos. O primeiro motivo é muito simples. Jesus de fato nasceu. E se ele nasceu, isso é digno de comemoração. Esse é o momento que nós devemos celebrar a vinda do Filho de Deus ao mundo. Muita gente diz que a Bíblia não manda nós comemorarmos o nascimento de Jesus. Nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Isso é verdade, mas também é verdade que só morre e ressuscita alguém que nasceu. Então não há por que olhar com indiferença para o evento do nascimento de Jesus. O Natal é um momento de nós celebrarmos aquilo que nós chamamos de kenosis divina, ou seja, o esvaziamento divino, o Deus que se esvazia da sua divindade, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2, ele se esvazia da sua divindade e se faz homem como um de nós, para que pudesse passar por tudo aquilo que a gente passa e morrer em nosso lugar. Outro motivo importantíssimo que nos deve levar a celebrar o Natal é o fato de que não celebrar o Natal é fortalecer a visão secular, o secularismo que domina a nossa sociedade. Cada vez mais a sociedade tenta tirar o cristianismo da arena pública. Cada vez mais a sociedade quer que os cristãos percam voz, que os valores cristãos vão sumindo com o passar do tempo. Portanto, celebrar o Natal é um ato de resistência à mentalidade do mundo. Quando eu celebro o Natal, eu estou dizendo que por mais secularizada que a sociedade esteja, eu não vou abrir mão de celebrar tudo que for possível ao meu Senhor. O Natal é, acima de tudo, um ato de revolta dos cristãos contra essa mentalidade anticristã que impera no mundo. Portanto, celebrar o Natal é mostrar para a sua família que você valoriza o Deus que você serve. E agora a gente vai entrar nos pontos mais controversos, que é a questão da origem pagã do Natal. Como eu expliquei a você, o Natal de fato é herdeiro, de uma certa forma, de festas pagãs. Mas a questão principal não é essa. A questão principal é que o simples fato de algo ter uma origem pagã não significa que esse algo seja pagão para sempre. E na Bíblia a gente encontra um exemplo maravilhoso a respeito disso. Se você for ler o texto de Gênesis 4, quando fala a respeito dos descendentes de Caim, que era a descendência que foi amaldiçoada por Deus, o texto vai dizer que é da descendência de Caim que vem a questão da pecuária, que vem vários instrumentos musicais, inclusive a harpa. A harpa tem origem pagã, porque ela vem da descendência de Caim. No entanto, lá em Apocalipse capítulo 5, o texto vai dizer que tem harpa no céu e que os 24 anciãos possuem harpas, ou seja, algo que teve uma origem pagã, mas que com o passar do tempo não necessariamente permaneceu nessa condição, ao ponto de aparecer no céu. Portanto, a simples origem de algo não depõe a respeito de um estado permanente daquela determinada coisa. Outro caso interessante, um texto onde Paulo diz que nele nós nos movemos e existimos. Esse trecho que Paulo cita, na verdade, era um hino que era louvado a Zeus na cultura grega. No entanto, Paulo pega esse trecho e cita se referindo ao Deus verdadeiro, ou seja, Paulo pegou um trecho de uma adoração a um Deus que era um Deus pagão, porém ele cita aquilo dali e aquilo na boca de Paulo se torna um louvor ao Deus verdadeiro. Por quê
porque cabe a nós redimirmos. Essa é a palavra, redenção. Quando eu olho, por exemplo, para o Natal, que veio para substituir festas de origem pagã, eu preciso ter em mente que a partir do momento que os cristãos se apropriam dessa festa, o que eles fazem é redimir essa festa. Não importa mais a origem. A partir do momento que ela se torna uma celebração a Cristo, ela está redimida. Ela agora recebe uma outra natureza, que não mais a natureza de paganismo que ela tinha quando começou. Inclusive é até um pouco incoerente você usar a origem pagã para não celebrar o Natal, porque existem várias outras coisas do nosso dia a dia que têm origem pagã e as pessoas usam normalmente. Por exemplo, casar de véu e grinalda é algo que vem de uma origem pagã. Piano, por exemplo, é algo que na época da Reforma era usada só para tocar nos cabarés. As igrejas tinham órgão e agora você vê várias igrejas que têm piano normalmente. Até a questão dos dias da semana em inglês. Se você pega quinta-feira em inglês, a tradução é dia do deus Thor. Domingo, em inglês, é dia do Deus Sol. E todo mundo fala isso normalmente, ninguém se importa, porque a origem não faz mais sentido. O significado que é atribuído à origem perdeu a sua força na sociedade de hoje e tudo isso foi ressignificado para os nossos dias, para os nossos valores, para a nossa cultura. Além disso, o Natal não é uma simples continuação daquelas festas pagãs de Roma. Como eu disse, ele na verdade veio para substituir essas festas. Quem argumenta que o Natal é uma festa de origem pagã passa a impressão de que o Natal ele foi só, essas festas aconteciam e elas continuaram acontecendo e foram virando o Natal. Mas não foi isso que aconteceu. O Natal veio, essas festas acabaram e o Natal substituiu essas festas. Não é a mesma coisa. Portanto, não dá para atribuir uma origem pagã ao Natal apenas porque ele veio para substituir essas festas. E, com base em tudo que eu já disse, mesmo que ele tivesse uma origem pagã, isso não seria suficiente para você não celebrar. Quando Paulo vai discursar no Areópago, e Paulo, ao chegar lá, percebe que na cidade havia um altar ao Deus desconhecido. Logo que Paulo vê isso, ele detecta e ele faz o seguinte: ele chega para os cidadãos daquela cidade e diz: esse Deus desconhecido de vocês é o Deus que eu sirvo, é o Deus Todo-Poderoso. Ora, observe o que Paulo fez. Ele pegou um altar de um Deus que era pagão, mas ele aproveitou o gancho e encaixou a doutrina cristã dentro daquela situação, dentro daquele contexto. O que Paulo fez foi redimir aquele altar. Não importa quem era o suposto Deus que era adorado ali. O que importa é que agora ele está ressignificado. Agora ele pertence a Cristo. Ou seja, Paulo não estava preocupado com a origem. Paulo estava preocupado em dar um novo sentido às coisas por meio da verdade de Cristo. E aí eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que são contra as celebrações natalinas, com certeza ficariam contra essa atitude de Paulo também. Você não acha? Deixa aqui nos comentários. Às vezes eu penso que falta um pouco de repertório a alguns cristãos. Quando você vê, por exemplo, C.S. Lewis, nesse livro aqui, ó, tá bem aqui atrás, As Crônicas de Nárnia. Nas Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis coloca um Papai Noel dentro da história. Coloca um Papai Noel dentro de uma narrativa cristã. Só que o Papai Noel aparece e ele aponta para Cristo. Ele anuncia que Cristo está vindo. Então, no Natal, quando você for falar de Papai Noel para os seus filhos, não apresente ele apenas como um velhinho que traz presente. Use a figura dele para apontar para Cristo. Conte a história de Nicolau para os seus filhos, para que eles possam já crescer conhecendo um pouco de história da igreja. Por que não? Por fim, use o Natal como um meio de pregar o Evangelho. Aproveite esse período para meditar a respeito de textos bíblicos que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, como por exemplo aqueles 3 cantos lindos que tem no Novo Testamento, o Benedictus, que é o canto de Zacarias. Você tem também a Magnífica, que é um canto, um poema composto por Maria em agradecimento a Deus por poder conceber o seu filho. E você tem também o Nunc Dimittis, que é o canto de Simeão, também celebrando o advento de Cristo. Portanto, use o Natal para agradecer a Deus, porque Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Use o Natal para agradecer a Deus, porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou, mas também porque Jesus nasceu. Celebre o Natal com a sua família
e aproveite essa data para falar do amor de Cristo. Explique para os seus parentes não convertidos o mistério da encarnação. Fale com eles sobre o plano de Deus para a humanidade, que só foi possível porque um dia um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Celebre o Natal com a sua família, com a sua consciência tranquila, e saiba que tudo aquilo que um dia pode ter tido uma origem pagã, a partir do momento que nós colocamos Cristo, isso se torna uma nova coisa, isso passa a ser ressignificado. Nada que Cristo entra continua sendo pagão. Isso vale tanto para o Natal quanto para a minha e para a sua vida. Um forte abraço e um Feliz Natal para você.